Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live rebelde especial com uma dupla, pai e filho, hoje, batendo um papo sobre dieta carnívora, batendo um papo sobre. O pai já entrou, vamos lá. Vamos bater um papo aqui sobre muitas coisas interessantes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar hoje com André Barros e com Pedro Barros. André já tá na área. Rapaz, eu gostei desses óculos, cara. Cara, eu botei uma, eu criei um estúdiozinho, botei uma luz aqui, cara, só que a luz fica muito na minha cara. Eu falei, pô, tá de dia ainda, né? Então eu vou botar um óculos só pra não ficar me ofendendo muito com essa lâmpada aqui na minha cara. Tá certo Eu demais. já vi que Tu você é tá na todo equipado, Nicarágua. né? Tu Hã? tá na Nicarágua. Tô, aqui são 3 horas a menos, né? E Então, tu mora aí? moro Ah, aqui. sabia não. Tô Olha aqui faz. aí o Pedrão entrando na jogada. E aí, Pedro, beleza? E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo show, Tranquilidade? cara. Tudo show. Prazer ter vocês aqui. Pô, Não é sempre que a prazer é gente meu. consegue fazer uma live assim legal com pai e filho, né? É a primeira vez que a Muito gente faz Massa. junto também, né, Pedro? Acho. É verdade, eu acho que é a primeira vez mesmo. Eu não sei se tá com o teu Instagram, é o Saúde pós 50, né? Que você tá na live, né? É, É, É a exatamente. primeira vez que a gente faz uma live com certeza com esse aqui, com certeza é a primeira vez. muito legal, muito legal. Cara, assim, vocês são duas figuras icônicas dentro do meio carnívoro. Se você não sabe, vocês não sabem, né? São duas figuras muito assim, chama a atenção. A união de vocês chama a atenção a desenvoltura de vocês, o Pedro no skate, o André fazendo essa. Sabe, ele tem um jeito muito diferente, muito irreverente de falar sobre o assunto. Então, eu queria começar perguntando para vocês como é que foi essa entrada na dieta carnívora. Quem entrou primeiro? Foi o pai ou o filho? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Cara, na verdade, assim, o Pedro, ele, durante o período da Olimpíada, eu fui lá, né? Eu já estou tentando inserir a dieta carnívora para ele, mas a gente entende, né, Henrique, que normalmente a pessoa tem uma mudança de vida quando ele sente necessidade, né? Eu fiz a minha, no caso, provavelmente você por conhecimento, né, cara? Você é um estudioso, então você provavelmente, através do conhecimento, chegou à sua necessidade de se transformar na dieta. Agora, no meu caso também, foi necessidade, idade, eu ter vontade de surfar mais tempo, comecei a perceber que o meu cronograma estava decrescente, né, em termos de Uhum. performance, e eu falei, cara, eu quero aumentar isso aí, eu não quero ficar mais 10 anos só com alta performance de surf. E aí foi quando realmente eu senti a necessidade de fazer uma mudança mais radical. Eu já tinha um projeto de saúde há muito tempo, mas nunca abrangia a dieta, que no final era o mais importante, né? O Pedro, durante o processo da Olimpíada, né, eu já estava ali naquela fase, pô, super ansioso e entusiástico com a dieta carnívora. E aí, um processo antes da Olimpíada, eu fui até a casa, fiquei em Floripa com ele, né, um tempo, né? Depois fui para Paris e eu dei um início para ele de fazer uma dieta que é a animal base, né, que a gente faz, né? Certo. E aí Ah, ele entrou nesse processo durante o período da Olimpíada até chegar em Paris, né? Claro que com as dificuldades que ele tinha, não é um processo que a gente, é como eu falei, se a pessoa tem realmente uma necessidade fisiológica ou de saúde, ele vai mudar da água para o vinho. O Pedro ali acabou aderindo, mas não 100%, né? Ali nos quase 80, 90%, que foi muito bom. E chegou na Olimpíada, infelizmente, na Vila Olímpica lá, a gente teve uma situação de que, né, eles estavam servindo muito pouca carne de péssima qualidade, até ovos estavam tendo dificuldade, ou seja, a base de proteína deles, animal, é a alimentação que, animal estava. na verdade, bem dizendo, eu sou muito fã de uma alimentação onde eu sei, de certa forma, o procedimento por qual passou aquele alimento. Uhum. E para mim é muito importante, desde a fase da onde ele está saindo, pelo qual processo ele passou, como foi a manipulação dele, até realmente o trabalho mesmo do alimento até ele chegar na tua mesa, quando ele está sendo preparado na cozinha. Então, eu sou um grande fã, com certeza, da carne, por nesse, nesse alimento a gente ter
um nível, né, de muita pouca manipulação. E isso Sim, para mim sim. é de extremo interesse. Então, o que o que é o mais difícil para mim é quando eu me deparo de frente de produtos muito industrializados de alguma espécie, Processados, né? processados. Então, coisas que foram processadas, foram industrializadas ali de uma maneira onde muitos processos realmente passaram por aquele alimento. E aí você sente que parece que a essência dele, a essência da Entendi, energia daquele alimento que você estaria entendi. ingerindo, ela na verdade se foi. E o que eu senti justamente, é, principalmente nos produtos, a gente estava na França, então o pão, por exemplo, que você comia deles, parecia que você sentia um grau de pureza muito maior do que era o da carne e até do próprio ovo, porque parecia que o que eles estavam utilizando ali era uma qualidade de que passou por muitos processos. Então, Entendi. eu não sou um especialista em carne para dizer né, em processos, mas não era uma comida que, de certa forma, te deixava confortável. E eu acho que Uhum, esse é um grande papel da comida, né? Quando você come, se sente claro. confortável, você se sente aconchegado de alguma espécie, ela já está tendo um trabalho de alguma forma positiva. É, esse é um ponto interessante, Pedro, que você está ressaltando, porque hoje, né, se você parar para pensar em termos dos processos, né, a gente tem uma produção muito mais humana, muito mais humanizada, principalmente a gente que está aqui no Brasil, né? A gente está falando em termos de Brasil, porque quando você sai do Brasil, aí a coisa já muda bem de figura. Alguns países, como os Estados Unidos, têm uma carne de qualidade bem duvidosa, com processos desumanos com os animais, entendeu? É até estranho falar desumano com o animal, mas é porque o animal é literalmente maltratado lá nos Estados Unidos. E eu não conheço muito bem como é que é a pecuária na França, especificamente, mas aqui no Brasil a gente tem exatamente isso que você está falando. A carne aqui ela tem até mesmo uma energia diferente, se a gente parar para pensar, por conta desse processo de produção que é bem interessante. Aí 100%. a linha então foi, o André começou a fazer uma dieta e aí jogou isso para você. E como é que você se sentiu ao iniciar essa abordagem, Pedro? Você notou Aí alguma também, diferença? aí é exatamente, eu acredito, o ponto que realmente me torna um real adepto, não em parte integral, mas em muitas partes dessa dieta, dessa forma de se alimentar em específico, porque o meu pai ele realmente começou a ir um pouco mais a fundo na questão, tá, vamos trabalhar com esses alimentos em específicos, e eu acredito que muito surgiu pela vontade de cortar, eliminar o açúcar, o processo do Certo. açúcar, de certa forma, principalmente para a mente, né, de uma alta performance, porque quando a gente está falando de alta performance, a gente precisa de uma mente o mais pura possível, onde ela, naquele momento de mais desafio, que realmente a chapa esquenta, você tem que conseguir ver focado de uma maneira muito precisa, que é de extrema importância essa resiliência mental, é de extrema importância esse sharpness, essa visualização realmente afiada, e a gente percebe que quando o nosso corpo ele não precisa gastar energia para ficar, de certa maneira, combatendo as inflamações dele, ele não precisa gastar energia se preocupando com ele consegue ou não consegue, ele simplesmente, de certa forma, ataca no sentido em direção do seu objetivo, Sim, com sim. confiança. Uhum. E isso foi uma percepção, eu acredito, muito
muito afiada quando a gente estava conseguindo seguir realmente uma alimentação à base do animal base. Então a gente nesse período excluiu por completo o que era de externo. E é isso, eu senti extremamente, me senti extremamente leve, me senti extremamente potente, mas existe essa questão que foi o que me trouxe a facilidade de estar exercendo isso, que era ter o meu pai, que é um chefe de Sim, cozinha, uma sim. pessoa que tem também um nível muito afiado no preparo e consegue equilibrar isso de uma maneira que eu conseguia de fato receber e manter a qualidade de energia que eu preciso para o meu corpo, porque às vezes você fazendo isso de uma maneira sozinho, sem muito preparo, sem muito amparo, às vezes eu sinto que pode errar a mão e principalmente se você é um atleta de alta performance, como é o meu caso, que é uma energia, uma utilização de energia diferente do que o dia a dia. Sem dúvida. Eu digo que o momento que eu estou entrando na pista é literalmente como se eu estivesse indo para uma espécie de momento que eu sei que a minha vida pode estar em risco ali, mas a minha missão ela teria que continuar, mesmo diante esse desafio mental que eu poderia estar passando ali dentro. Então você acaba se tornando muito adrenalizado. E esse momento é um desgaste de energia diferente. Então, o que eu quero dizer com isso é, de fato, se você não está fazendo aquilo de uma maneira real e preparada e organizada, às vezes, para esse momento em específico, possa ser mais fácil você simplesmente, vamos supor, comer talvez realmente uma coisa mais maçante, ou algo que te traga essa energia mais rápida. Entendi. E a gente sabe que isso funciona, né, num período curto, pode funcionar ali momentaneamente, mas na longevidade, para um atleta talvez que, ou alguém que gostaria de poder ter esse momento de performance por 30 anos ou mais, isso com o tempo pode afetar. Então, quanto mais limpo a gente conseguir ter a nossa alimentação, quanto mais limpo a gente tiver o que a gente estiver ingerindo para dentro do nosso corpo, eu acredito tanto na nossa alimentação quanto nas nossas relações, né? Sem Nosso dia a dúvida. dia, como a gente conversa com as pessoas, as energias que a gente troca, Aham. vai ajudar muito no longo prazo e a curto prazo também. A tua qualidade de vida em geral, ela tem uma mudança bem significativa. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante, Pedro. Eu queria também ouvir a opinião do André, que é essa questão dessa troca de energia, né? Você falou da alimentação, mas você tocou. Eu acho que você foi muito certeiro quando você falou da questão das relações. Não adianta só você ter uma alimentação boa se você tem relações tóxicas, não adianta só você ter uma alimentação boa se você tem uma visão ruim da vida, né? E assim, olhando para o teu pai com esses óculos incríveis, eu já vejo que ele tem uma visão super legal da vida, né? Cara, Henrique, assim, ó, a história minha com o Pedro, né, principalmente na parte esportiva, cara, desde pequeno o Pedro foi muito prodígio, né? Com 3 anos de idade ele competiu pela primeira vez, né? Ele aprendeu a andar de skate com 11 meses de idade. Pois é, essa era uma coisa, uma curiosidade que eu tinha. Vi num post dele dizendo que ele, era 30 e tantos anos, e desde os 3 que já andava de skate. Eu disse, cara, como assim, desde É. os 3? Ele tá com 29 anos agora, mas ele com 11 meses ele aprendeu, pegou o brinquedo pela primeira vez, aí nunca mais largou. Com 3 anos ele competiu pela primeira vez. Aí a gente com 5 anos eu fui morar com ele na Austrália, né? A gente ficou lá por quase 4 anos, né? E aí ali ele já começou a fazer vários campeonatos, já começou a ter patrocínio. Quando ele voltou ao Brasil com os 8, 9 anos, a gente construiu uma pista de skate. E aí a gente começou a viver uma vida. Com 2 anos ele foi campeão mundial amador. Então a gente começou uma vida de. Acho que o Pedro caiu. Caiu. Tá? Acho que ele caiu. Tá. Aí ele volta, você tem que chamar convidar ele de novo. Acho que ele consegue. Só ele entrar. Deixa eu convidar ele de novo. Isso.
Pronto, voltou. É, Beleza. aí, o que aconteceu? Com 11 anos ele foi campeão mundial amador, com 12 anos. Aí, cara, a gente começou. Depois de 13 anos ele foi profissional. E Cara, 14 que ele foi campeão loucura, mundial bicho. profissional. 13 anos. O que aconteceu com isso? Aí a vida dele, aí nossa vida começou a virar profissionalmente em torno do skate. É. Né? Eu, como pai dele, mentor de toda a história, a gente já tinha um grupo também de amigos do Pedro, que também já fazia parte, né? Tem o Vicaquinho, que é um meu afilhado, que era um menino, é um amigo, quase irmão do Pedro, que é 3 anos mais novo, que já começou a competir com a gente nos campeonatos. E aí eu comecei a viajar muito com meu filho, né? E uma das coisas que você falou de energia, eu nunca ficava em hotel, né? Eu sempre fiquei em casas. Claro, nos primeiros Interessante. momentos, eu sempre aluguei casa, eu mesmo cozinhava. A primeira coisa que a gente fazia na viagem era chegar num local, ir no mercado. A primeira coisa que a gente fazia, alugava o carro, ia no supermercado, enchia o carro de comida. E aí eu já trazia, eu como chefe de cozinha, eu não pensava tanto na saúde nesse momento ainda. Mas Certo. como chefe de cozinha, eu já dava prioridade à comida de verdade, óbvio. E Né? comida de qualidade, De pelo qualidade. menos, né? Só que, independente disso, eu não tinha muita noção do que o carboidrato, que o açúcar, eu não tinha essa noção ofensiva desses nutrientes, né? Uhum. Então, assim, mas a gente já tinha isso e também servia como uma energia também. Eu evitava muito do meu filho e de quem estava com a gente, inclusive, de estar fora de casa, porque eu sentia que, pô, vamos viajar bastante, vamos trazer um pouco de casa para nossas viagens. Então, quando a gente viajava e ficava numa casa, eu criava esse ambiente familiar, né? Certo. A gente jantava junto, almoçava junto, né? Cozinhava, ensinei o Pedro a cozinhar, como terapia para ele, que tinha um outro competidor que é o Murilo, que ele é um cara muito ansioso. E eu falei, cara, eu vou começar a ensinar ele a cozinhar para ele perder um pouco essa ansiedade, não Certo. ficar só pensando em campeonato. E também para até eles aprenderem, uma forma de aprender sempre as pessoas a comerem Estão mais, é você falando que ensinar tá eles a sem cozinhar. áudio aqui, eu não Não, sei. mas tá legal. Outra Tá, pessoa já falou que é isso, que né? tá ok. Acho que é Show. um problema do cara lá. Então eu sabia que se eu ensinasse ele também a cozinhar, ele ia começar a aprender a gostar de mais coisas, né? Sim, sim, Naturalmente. sim. Então o Pedro a gente sempre teve uma noção muito boa de uma alimentação, entre aspas, saudável, mas a gente também era muito contaminado com comer fora, né? Porque, querendo ou Claro. não, a gente, mesmo numa viagem dessa, a gente acabava indo pegava o carro, 2 horas de viagem para uma pista de skate. Aí comia fora, uma vez por dia comia fora. Né? Então, quebrava um pouco a rotina, mas a gente sempre tentou trazer isso para dentro pra gente, né? Na nossa vida inteira. E uma das coisas que ele falou sobre energia era isso. Né? Então, eu sempre trouxe para a minha família esse lance da casa, né? Da coisa da família. Para Uhum. ter mais, cada vez sempre estar bloqueando as coisas externas e trazer coisas ruins para a gente. Né? É fato, é fato. Pedro, conta um pouquinho dessa história desde os 3 anos no skate, cara. Muito doido isso, hein? É, é uma vida mesmo, né? Em cima aí do carrinho, de certa forma, o parceiro que sempre teve do meu lado. E é algo que, de certa forma, foi natural para minha vida. O skate, ele já estava inserido no ambiente que eu estava sendo criado. E isso era algo que me chamava atenção e me chama atenção, né? Até hoje. Então, foi apresentado de uma maneira muito genuína, de uma forma de muita alegria e felicidade ao redor Entendi. daquilo. Então, eu Nunca sempre pareceu pra você um carreguei. trabalho, né? O skate, ele sempre foi, na verdade, o meu universo, o que eu vivo e o que eu gostaria de viver. Então, eu acabei inconscientemente também fazendo que todos os meus passos e meus movimentos na vida fossem em direção desse universo e onde me mantesse o mais próximo possível desse universo. E graças a Deus, poder também me dar essa oportunidade de me manter próximo e a minha família, né? Ao meu pai que está aí, minha mãe, mas todas as pessoas que realmente sempre acreditaram também junto comigo, porque de certa forma é muita, muito alinhamento dos cosmos. Você vir parar talvez em 1995, um tempo que não é tão antigo, mas também já não é mais tão novo. É, E você nascer numa casa de um pai que seria surfista e já adepto do skate, uma mãe que também já tinha contato com o skate, onde esses pais seriam amigos de
pessoas do universo do skate e do surf e a cultura que estava sendo passado dentro da minha casa muito acima de uma musicalidade do jazz ou do MPB ou enfim, uma cultura de família de religiões ou alguma coisa desse tipo, ou aquela família talvez que é mais de uma área realmente da medicina, da saúde. A minha família era a cultura do universo do surf, do skate. Entendi. É, Você essa nasceu era um no lugar pouco certo, né, cara? da raiz. E aí foi então uma benção mesmo que me deu a oportunidade de viver a vida que eu vivo até hoje. E aí eu busco cultivar e cativar o máximo possível também essa vida, porque é meio que a que eu conheço, na verdade. Então, eu eu tenho muita alegria de poder viver ela e compartilhar ela com as pessoas à minha volta. Então, eu acredito que assim como ela faz bem para mim, né, também pode fazer bem para outras pessoas. Então, essa busca sempre também de ser, de certa forma, esse embaixador do skate. E, de certa forma, você ajuda, você entretém as pessoas, né? As pessoas se divertem, né? Vendo você, vendo as manobras e tudo aquilo que você faz, que, diga-se de passagem, é um negócio sensual. Eu andei de skate quando eu tinha 15 anos de idade, bem antes de 1995, mas eu não tinha... Mas Massa, era o quê? Década de 80, eu até andei de skate. O skate mudou muito de lá para cá, né? Na época que eu andava, o com skate era uma mini certeza. prancha de surf, né? Ele era largo, assim. Hoje o Sim, skate é bem mais estreitinho. Mas, assim, o esporte continua sendo um esporte de muito radical, né? De muito desempenho físico, né? Eu vi essa última participação que você teve no Campeonato foi Brasileiro, né? Que teve agora, recente. teve um brasileiro e teve agora um mundial na Mundial. Itália Foi o também, Mundial, em né? O Roma. Mundial. Eu vi a sua performance lá e, cara, exige muito de você, né? Porque Sim, não é só uma questão de força física, é uma questão que envolve força, envolve equilíbrio, envolve destreza, coragem, porque você, é acrobático, né? Assim, para mim é entusiasmante ver e ao mesmo tempo eu acho impressionante. Eu sempre achei muito impressionante a galera que anda de skate que faz o que você faz. ah, Eu que acho fantástico legal, isso. Cara, legal. o skate ele é considerado um dos esportes mais difíceis de praticar. Por quê? Ele é em alta velocidade, É, numa tábua pequena, numa roda pequena, um contato muito direto e você não tem nada grudado a ele. E além das situações de periculosidade que você passa com o skate. Então, sim. a dificuldade que você tem, por exemplo, dele com outros esportes é a questão muito mais de velocidade proporcionalmente ao material que você Sim, está usando. Entendeu? O sim. tamanho, essa proporção. Então, Se você É, pensar, por exemplo, no surf, a não ser que você esteja naquelas ondas malucas que tem lá em Nazaré, esses lugares, pô, se você cair, você tá dentro d'água, né? facilita Tudo bem, bastante. às vezes você tem aquele solo com pedra e tal, beleza, aí o risco é um pouco maior, mas a prancha é maior, né? A velocidade é menor, né? Só de você estar num material maior, proporcionalmente à velocidade, faz uma grande diferença. Uhum, E claro, é a superfície que você está utilizando. Né? No caso ali, muitas vezes está na rua, né? A gente olha as pistas de skate, mas o exato. skatista anda muito na rua. Né? Aí tem pedra, tem buraco, tem calçado, Exato, tem árvore. exato. Pô, eu lembro demais quando eu andava de skate que basta uma pedrinha desse tamanhozinho no meio do caminho, meu amigo, trava a tua roda, tu vai pra frente, não tem jeito. Tá entendendo? é. Então, os piores tombos foram sempre assim. Pedro, me fala assim, cara, tu anda de skate desde os 3 anos, tu tem 29. Pra ti, o skate é tipo uma extensão do teu corpo, é quase um braço, uma perna, né? É um negócio assim bem próximo. Mas assim, tu pratica outros tipos de esporte, tu curte surf, por exemplo. O teu trabalho como atleta envolve só andar de skate, a fazer aquelas manobras e tudo mais, ou tu tem um treino assim funcional, coisas dessa natureza? Ah, eu diria que talvez a atividade e a prática que mais se autoexplica
de certa forma, por origem e natureza, com o que eu pratico e busco praticar, é, de certa forma, o yoga, que era o que eu ia mencionar, que hoje eu Massa. acredito que o próprio surf e o skate são dos esportes mais modernos, assim, onde é o trabalho da união do seu corpo com a sua alma e sua mente. Então, são atividades que elas não são possíveis de ser praticadas da forma, na verdade, correta, sem o envolvimento desses três elementos, dessas três partes, na verdade. Então, você tem que estar unificando realmente esses três polos, que é o da mente, corpo e alma. É, eu digo isso porque o skate, ele é algo que ele é místico por natureza. Sim. Ele é algo que você precisa ser criativo ao utilizar ele. Você precisa trazer algo que vem da tua alma de dentro. Você expressa aquilo. E ao Massa. expressar aquilo, você está expressando uma parte sua mesmo, como se fosse uma expressão de um gesto do teu corpo. Mas agora você tem realmente esse alicerce a mais a você. O surf é a mesma coisa quando você vai desenhar uma rasgada ou você vai fazer a tua linha. É a tua expressão que está sendo colocada ali dentro. E eu acredito que o fundamento básico, na verdade, da vida, de uma qualidade de vida, é esse princípio do yoga. É você unir a sua alma, mente e corpo. Na verdade, é tudo o que você está fazendo. Então, a tua entrega de uma live, ela pode ser de alma, mente e corpo. O teu momento de levantar da cama, ir até a cozinha, fazer o teu café, ou arrumar a tua própria cama, ou limpar a sua casa, enfim. Seja a atividade que você está praticando. Quanto mais adentro você se envolve, o quanto mais conectado você está com ela, eu acredito que mais qualidade você consegue gerar dessa energia que você está movimentando ao fazer isso. Então, para mim é de extrema importância e onde eu encontro na minha vida a maior qualidade de geração de energia é na prática que tem uma voltagem mais alta, que então Entendi. envolve, de certa forma, surf, jogar uma bola, coisas que você, de certa forma, intensifica um pouco mais aquilo. Isso eu acredito que sempre foi um pouco de uma fissura desde criança. Então, é algo que também é muito importante você perceber nos perfis de pessoas, porque não é todo mundo que tem esse tipo de perfil. Tem pessoas que se interessam por atividades de uma frequência um pouco mais baixa, ou mais equilibrada, ou mais média. Uhum. E tem pessoas que a gente poderia chamar essas pessoas dos hiperativos, mas não é essa a questão, é simplesmente uma questão de perfil, na qual eu vejo isso. E eu me Entendi. enquadro nesse perfil. Então, basicamente, qualquer coisa que for movimentar o corpo e for desenvolver o senso de brincadeira, de divertimento, vai ser Entendi. interessante para mim e eu provavelmente vou ter uma energia para fazer aquela atividade, ou vou me E vai querer interessar ao ganhar de todo mínimo a mundo. aprender. E vai querer ganhar de todo mundo. Você é competitivo, Pedro? Porra! Ele é muito Eu sou, competitivo, André? Fala com aí. certeza. Então, eu sou muito competitivo e o Pedro é, cara, acho que é pior que eu. É, cara. Uhum. Mas você falou uma coisa interessante, Pedro. Você falou mente, corpo e alma juntos no mesmo lugar. Eu acho que essa é chave para a galera que está escutando a gente aí. Eu acho que essa é a chave para você ter sucesso em qualquer coisa que você vai fazer, né? Porque o que é que acontece hoje? Muitas vezes hoje o cara está trabalhando, está fazendo um trabalho, por exemplo, está trabalhando em algo que é só o corpo dele que está presente ali, porque tu suporta aquilo que ele faz. A mente está em outro canto e a alma, meu amigo, ele já não sabe nem o que é isso, já perdeu, faz longe. Então, o cara vive a vida de uma forma triste, de uma forma, sabe, sem a diversão, como você falou, sem essa empolgação. Quando você consegue alinhar alma, mente e corpo, meu amigo, assim, você desperta de manhã, você acorda pela manhã e você tem vontade de acordar.
Aquela pessoa que tá se arrastando pro trabalho, que não tem isso bem alinhado, é aquela pessoa que quando acorda, bota o soneca no celular não sei quantas vezes. Entendeu? Porque Sim, por que que eu vou acordar se a minha vida é assim? é, Tá entendendo? Então, é. eu acho que essa é uma chave muito legal. E, Essa é uma chave boa. e não é fácil hoje em dia, né? Vale, eu acho que sempre ressaltar que esse desafio, ao falar, pode parecer de certa maneira simples, mas precisa começar dentro de nós mesmos para percebermos que a verdade que o redor e a realidade de muitos locais na qual a gente está instalado não não vão priorizar e não vão nem facilitar esse processo e esse acontecimento. Então, se você não despertar por si conta para que você possa ter essa percepção e você possa ser a chave da mudança que você quer para a sua vida, vai ser muito difícil que o ambiente, por natureza, ou as pessoas ao redor, por natureza, executam ou executem isso, né? Então, esse também eu acho que é uma questão que é de importante entendimento para todos nós, porque é um trabalho de dosagem o tempo inteiro para que a gente, perante as escolhas, né, e os desafios que a gente vai ter na vida, a gente consiga manter, pelo menos, né, esse senso interno, interior, alinhado ao realizar nossas atividades, né? Entendi. É isso mesmo, é isso mesmo, você tem razão. André, me fala um pouquinho da tua atividade de gastronomia, cara. Tu ainda atua como chefe ou hoje é só Não, empresário? cara, eu me formei na Austrália, Ah, né? que Aí lá eu legal. trabalhei, Austrália que trabalhei tem carne boa por lá também, hein? boa, muito boa. Inclusive, a carne que eu até, cara, é engraçado que lá eu cheguei até a fazer né? É um home, como é que eu poderia falar? Tipo, fazer um chefe contratado para fazer só churrasco, Ah, cara. Lá, entendi. eu tinha uma van, preparei ela inteira, coloquei churrasqueira, tudo, cara. Eu tinha um açougue muito bom, que era de uma carne brasileira. Aham. Um dos maiores agropecuaristas da Austrália é um brasileiro, chama José, ou Francisco. Enfim, e aí eu, pô, ia lá, cara, levava picanha, fazia os cortes, mandava cortes, porque eles não têm esses cortes, né? Eu pedia fazer Sim. os cortes lá e levava pro. Cara, era engraçado, carne muito macia, muito boa, muito saborosa também. E eu me lembro até hoje que eu chegava com o pessoal, quando colocava para eles provar, eu falava, cara, não morde, só chupa. Era tão macia a carne, que eu falava, só chupa essa carne que ela já hora de fazer. Massa. Era muito bom. Mas aí eu trabalhei alguns anos lá, voltei para o Brasil, comecei a dar cursos particulares, né, de Nessa gastronomia, área. nessa área. Aí eu criei um produto lá, que era gastronômico, era uma panqueca, para poder oferecer para os restaurantes. E depois disso, acabei que eu criei a Layback, eu e meu filho, nós fundamos a Layback, que começou com cervejaria, mas que acabou que virou pontos de estabelecimentos onde tem pista de skate, estou numa área gastronômica, né? E aí eu me Hum, envolvi ainda nesse início com essa parte de gastronomia muito mais na curadoria, né? Também que já fiz um restaurante, chamava Tap and Cheese, que era a especialidade, inclusive, era queijos e carnes selvagens, né? Javali, massa. rã, jacaré, putz, legal pra caramba, cara. Hoje eu fico pensando, se eu tivesse esse restaurante hoje de novo, ia ser legal pra caramba, porque É tá verdade. mais ainda na É minha verdade. dieta. É. Enfim, aí hoje não, cara. Eu vivi muitos anos com meu filho, né, cara? Eu, assim, é muito louco, ele tem uma família hoje é muito comum, mas muito diferente na época. Eu me separei da mãe do meu filho, mas a gente sempre foi muito amigo, assim, sabe? Muito próximo um do outro. Uhum. Mas eu praticamente, a jornada foi eu e meu filho juntos, sozinho. Então a gente surfava, eu fiz tudo eu e ele, né? E a mãe dele, acabou que eu comprei um terreno grande de Floripa, e eu, nesse terreno grande, tinha uma casinha. Eu falei, eu queria que a Mari, que é a mãe dele, morasse com a gente. E naquela época era coisa meio assim, o pessoal, pô, mas como assim? Você separou da mulher, velho? A mulher fica aí morando lá do seu lado. Aí você sai junto, sai você com seu namorado, a mãe dele com o namorado dela. Eu falo, cara, eu acho que o amor tem que estar acima de tudo isso, né, cara? Porque quando a gente fala em relação entre pai, mãe e filho, não importa o pai e a mãe, importa como é a relação dos três, né? E isso eu Exato. achei. Eu sempre pensei muito nisso. Então a minha separação com ela foi muito amigável. Eu tenho ela como se fosse. Cara, eu nem sei, porque não existe esse nome para esse tipo de coisa, mas é como se fosse uma pessoa da minha família mesmo, sabe? Sim, É sim, uma sim. irmã para mim, né?
É engraçado que até, por exemplo, o marido dela, quando veio pedir pra mim pra namorar com ela. Não foi nem pro Pedro. Ele chegou e falou, pô, André, quer te falar alguma coisa, sei o quê. Eu falei, quem foi, pô, é que a gente tá morando ali próximo e tal, tô vendo a Mari direto, a gente tá solteiro, e eu queria saber, pô, eu tô fingindo de namorar com ela. Eu falei, ô, velho, pede pro Pedro, não é pra mim, não. Mas assim, cara, é o respeito da família, entendeu? Aham, E aí, claro, eu acho que ele sentia, mesmo sendo separado, eu era o pai do Pedro, o Pedro, na verdade, era né, tá mais novo nessa época, mas ele sentiu a obrigação de falar assim, cara, eu vou pro cara que, né, que talvez é o chefe da família, vamos dizer assim, né, o sim, pensamento sim, mais assim, talvez, né? Mas é isso. Então, aí eu larguei a gastronomia e fiquei muito nessa função da indústria do skate, né, tanto como manager do Pedro, e aí eu comecei a fazer eventos, dar curadoria, e comecei a entrar mesmo no ramo mais do skate, né, não do skatista profissional, mas do profissional do skate, né? entendi, Que é o que eu entendi. trabalho até hoje, né? Tanto com a Layback, que a gente hoje está indo para uma linha de produtos mais naturais, começando com a cerveja, com essas casas, que é muito louco, essas casas ela vinha para trazer, aí é uma filosofia minha do Pedro, né? De poder ajudar cada vez mais a comunidade do skate, né? Sim, Então toda a casa da gente tinha pista de skate, que a gente deixava gratuitamente para as pessoas andarem, né? Então era uma coisa mais. E também de desenvolver a cultura do skate, que é o que o Pedro sempre falou, né? Desde o início ele fala que ele quer expandir isso para as pessoas, sabe? Ele quer que as pessoas usufrua do que a gente usufrui, né? Que ele acha que foi legal para ele, foi legal para mim e para os outros também vai ser. Então a Layback nesse conceito foi de criar um espaço que as famílias pudessem estar juntas, né? Como era eu e meu filho, né? Eu como skatista, como surfista, ele como surfista, como skatista. E aí e hoje a Layback está indo para o lado mais saúde, até porque a gente está também vocês estão com essa preocupado com mais pegada, né? saúde, né, cara? Então hoje está indo com produto de águas, com vitaminas, enfim, várias outras coisas que vão sair por aí que vai ser muito mais em função do que a gente vive hoje, né? O Pedro é um cara que hoje ele passa 60% do dia dele em função da saúde dele. Ou é meditando, ou é fazendo exercício de respiração, ou é pegando onda, ou é andando de skate, ou dentro da cultura, que queira ou não é uma parte de, principalmente mental, né, cara, que é com música, né, com a arte, ele também desenha, né? Ah, Então, que massa. a gente acho que esse é o caminho e é o que É ele é o interessante, que né? ele... Porque você falou que você falou que o Pedro desenha e não deixa, como ele mesmo descreveu, não deixa de ser esse passeio na pista, não deixa de ser uma forma de arte também, uma forma de expressão, né? Eu acho isso fantástico, cara. Eu acho esse universo de uma maneira geral, o universo do skate, do surf, eu acho que por conta do contato com a natureza, até o próprio surgimento do esporte, né? O surf que tem essa dimensão do mar, do pôr do sol, da fogueira, sabe, das pessoas ao redor da fogueira, do violão, da galera cantando, sabe? Você vê isso. Eu lembro, tem um filme de surf que eu assisti quando era adolescente chamado Endless Summer, que eu acho massa, né? Putz, show de bola. E você vê essa cultura, né? Essa cultura de realmente uma coisa bem tribal, né? Que tem muito a ver com isso dentro da nossa alimentação, né? Da estratégia que a gente usa, até a minha ideia de uma nutrição mais ancestral e tal. Então tem muito dessa característica, eu acho isso muito legal, né? E a galera está perguntando aqui, Pedro, que estratégias você usa para a questão da mente? Você falou de meditação, a galera perguntou também de canabidiol. Você usa alguma estratégia dessa natureza? É, bom, eu acho que a mente vai ser sempre um enigma, de certa forma, para o indivíduo desbravar, né? É bem complicado, porque cada mente é uma mente e, de certa forma, ela tem um acesso a uma mente maior ainda, né? Então, Sim. esse conhecimento, pelo menos para mim, foi algo que abriu muitas portas, porque também eu entendo que a partir disso eu não preciso ficar preso aos meus padrões de pensamentos exclusivamente porque eles são meus agora. Se eu quiser, eu posso e tenho a habilidade de reprogramar eles e reprogramar o que eu busco, o que eu quero para que seja realmente de fato esses meus pensamentos. E esse é o início de um exercício que precisa ser feito quando você vai encarar momentos que, de certa forma, vai trazer esse desconforto para
para sua mente. Então, o primeiro ponto é você conhecer quais que são os desafios que você geralmente enfrenta diante esses momentos. Não é à toa que né, no esporte, pelo menos, para você chegar a um nível de profissional, você teria que passar por competições na categoria de base, no amador, enfim, nas categorias menores, até você realmente chegar no ponto de ser um profissional. E até aí você vai já ter desenvolvido muito e entendido muito de como funciona a tua mente diante aquele momento de desafio. Porque também perante a nossa profissão tem diferentes desafios, como o Sim. da competição. Mas às vezes tem uma competição que é de 3 voltas, vale a melhor volta, são 45 segundos cada volta. Às vezes tem uma competição que é jam session, então é uma sessão de skate aberta para aquelas 4 pessoas que estão ali, para aquelas 6 pessoas que estão na pista, e elas têm 30 minutos para andar, não importa se tem 2 na pista ao mesmo tempo, se tem 3. Então a tua atenção, ela daqui a pouco não é só com as manobras, tua atenção é para não colidir com os outros skatistas. Tua atenção é de manter uma resistência durante esse período de 30 minutos. E tem momentos que você simplesmente está na rua para filmar uma manobra, que é uma manobra nova que você quer acertar e que vai ir para algum filme que você está planejando. E também isso é um grande desafio, porque geralmente você escolhe essa manobra nova, não pode ser algo que outro skatista fez, porque é meio que repetir, copiar a arte do outro cara. Então, você tem que meio que criar a tua arte agora ali naquele lugar, que geralmente é um pico que está no meio do movimento da rua, no meio urbano, ou às vezes é uma piscina atrás de uma casa que tem as paredes tudo imperfeitas, enfim, e isso também é um grande desafio. Então, no geral, eu diria que a gente não trabalha a nossa mente pensando especificamente em uma área, Certo. porque daí vai chegar um outro momento que esse desafio vai surgir em outra área da tua vida. Então, o que a gente busca é trabalhar a nossa mente para estar pronta para enfrentar situações da vida. E aí, cada um vai ter a sua percepção do que são as situações que eles vão ter que se preparar. Mas tem coisas básicas, como se a gente estiver vivo o suficiente, a gente vai encarar perdas de pessoas queridas, de pessoas que a gente ama, de vidas queridas. Como que você lida com essas perdas, sabe? A gente vai encarar momentos de dor mentais, emocionais e físicas. Uhum. Se você vai viver a vida, é um pouco inevitável, você vai tomar um chão uma hora. Você tem uma grande chance de quebrar um osso, você tem uma grande chance de passar por uma decepção amorosa, por ser machucado. E você precisa se preparar para isso também. É Porque a tua verdade. mente, se ela estiver forte nesse momento, você já está um pouco à frente do próprio acontecimento. Então, hoje eu acredito muito nesse preparo. Acredito muito nessa situação. E você mesmo que trabalha com a dieta ancestral, é muito fácil já visualizar que o ser humano, né, há pouco tempo atrás, pode ser a relatividade de que cada um entende de tempo, mas para mim a percepção de tempo, isso pode fazer muito pouco tempo, onde o ser humano ele não vivia no conforto que ele vive hoje, né? É Que é verdade. ter uma camisetinha confortável aqui, uma luzinha para eu Temperatura regulada, colchãozinho para dormir. Isso casinha, tetinho, proteção, Geladeira os com comida, bichos, né? os Geladeira com bichos tudo aqui comida, não tem que fora. caçar, né? Não vai entrar nenhum lobo, nenhuma onça aqui, eu tô tranquilo, eu tenho É, tranca na minha porta, tá tudo certo. é Então, verdade. assim, isso fez com que o ser humano, de certa forma, se transformasse muito inferior ao que ele já foi em um certo momento. Porque ele precisou se preparar muito menos, as coisas ficaram mais fáceis.
E quando as coisas ficam mais fáceis, você tende a ficar também mais preguiçoso, de certo modo. Exato. E isso não é um mal do ser humano, é simplesmente uma questão da vida. Se você é do instinto, talvez, eu diria isso, é uma coisa que vai além. Se você deixar um monte de comida industrializada para a formiga, ela não vai mais tirar a fonte de energia dela da natureza natural que ela buscava antes. Ela vai pegar aquele alimentinho industrializado que está mais fácil dela pegar ali. Você consegue perceber isso no comportamento diário. Então, hoje a gente precisa estar fazendo uma série de exercícios, uma série de trabalhos, uma série de estudos para que a gente consiga, de alguma forma, recuperar essa resiliência, recuperar essa força, recuperar, de certa forma, esse poder. Porque hoje o humano ele busca um poder material sobre a matéria, um poder sobre um físico que é de certa forma mera ilusão e muito pouco poder sobre si mesmo. E isso para mim é algo extremamente preocupante. Quando os nossos principais líderes eles estão de grosso modo definhados, e não é só de corpo que eu estou falando, porque eles estão com um corpo aparentemente esteticamente não tão saudável. Estou falando pela forma realmente que hoje a mente deles acaba processando as ideias, os atos, é tudo de algo mais oprimido, porque ele não prospera na real saúde, ele não prospera no real poder, que não é o de comando e governança, às vezes, é o poder próprio aqui, né? E a gente Uhum. entende que existe uma inteligência superior, né? Que cada um atingindo, de certa forma, esse lugar, a gente tem grande habilidade para conseguir trafegar e navegar entre os polos e as estações da vida com maestria, né? Isso também já foi provado ancestralmente. Muito bom. Então, eu acredito que, de certa forma, essa é a busca para a resposta também para a pergunta do que é o preparo de mente. O preparo É. de mente é, de alguma forma, você se condicionar o máximo possível para tentar resgatar, de certa forma, essa saúde. Ô, filho, ele Muito perguntou bom. sobre o canabidiol. Ah, o canabidiol, eu sou com certeza um grande defensor e apoiador desse universo. É, hoje mesmo, o nível que se expandiu essa ciência, né? Uhum. Essa forma realmente de medicina é gigantesca, é de forma de pomadas, é de forma de inalações, de forma de essência, e o que já vem sendo provado também são questões que eu acho que, como tudo na vida, vale muito a pena o estudo, o aprofundamento e, a partir daí, o entendimento de quanto isso é bom ou não para você. Porque, como tudo É na isso aí. vida, né? Tem pessoa que ama cebola, eu odeio. Então, tipo, cada um É, meio que vai no seu, né? Ô, Henrique, é. o Pedro, Ah, muito boa fala, história. André. Tem uma história muito engraçada aqui. O Pedro foi. Assim que o skate entrou para a Olimpíada, né? O Pedro ele foi pego no doping olímpico, foi o primeiro atleta no mundo do skate a ser pego no doping olímpico por causa do cannabis. Mas o mais Uhum. engraçado é que no tribunal, na defesa que a gente fez, eu estava participando do tribunal, eu falava para os caras, falei, cara, a gente tomava Rivotril para viajar. Viagens longas, Austrália, viagens com pernas muito longas, eu entendi que o remédio para dormir facilitava, tinha um benefício do fuso horário. Como não era coisa cotidiana, Uhum. 10, 15 vezes no ano, eu tinha um estudo, inclusive, sobre isso, sabe? Aí, o que acontece? Eu falei pro cara, falei, cara, a gente deixou tomar um Rivotril, que é tarja preta, e fomos buscar o cannabis, que é uma planta, inclusive de forma legal, que o Pedro, quando o Pedro começou o uso do canabidiol, ele tinha 18 anos, era novo, e eu já incentivava ele É, desde muito criança, então mas foi também da não só saúde. não só o Rivotril, ainda foi falta de conhecimento nosso da época mesmo, Sim, mas assim, porque com o próprio conhecimento, mesmo esse uso minúsculo do Rivotril, eu não acho recomendado
para ninguém. Foi algo de extrema dualidade para a gente na época, onde não fez bem aquilo, de forma alguma. Mas outra coisa, né, pai, que a gente esquece, mas eu vivia tomando anti-inflamatórios. Eu Também, acredito que esse era o exatamente. maior ponto. Eu tomava muito Tosquilates. anti-inflamatório. Tocilax, eu lembro que era um remédio que eu tinha diária, tipo, eu tinha na minha casa como um remédio que, assim, de 3 em 3 dias eu tava ali tomando Tocilax. E muitas vezes criança, ainda sem muita informação, tava tomando de barriga vazia. Exatamente. Eu lembro que isso aí fez me Mudança deu uma gastrite na completa. época. Foi a primeira vez que eu comecei a sentir realmente dores na barriga forte, de gástrica, assim, e isso para mim era totalmente incomum. Então, após essa mudança, é o que eu volto a dizer, o skatista ele vai estar constantemente com dor, o atleta de alta Uhum. performance ele vai estar constantemente com Pois é. dor. Às vezes você pode estar tomando um remédio, outras pessoas utilizam outras técnicas. Eu acredito que a cannabis hoje ela é um forte alicerce. Claro que hoje eu recomendaria para casos mais extremos, para entender melhor, porque também a dor em questão daí do corpo também a gente acabou aprendendo com o tempo que com o trabalho é, correto com o teu corpo de, né, aquecimento, alongamento, de mobilidade, de pós-workout ali, seja o trabalho que você tenha feito de atividade física, às vezes é fazer uma banheira de gelo, né, é cair num Uhum. período também mais longo de soltura do teu corpo. A gente entende que esse trabalho, quando ele é feito corretamente, tipo assim, se tu fizer tudo certinho, certinho mesmo, teu corpo vira uma máquina, mas tão poderosa que tu tem que ser muito fissurado por esporte para não aguentar fazer o exercício que tu vai querer fazer, assim, tipo, tu vai conseguir fazer aquilo, sabe? Eu até queria pegar esse gancho falando nisso também, Henrique, porque assim, você tem teu público aqui, mas eu tenho o meu também que tá super curioso, né, cara? Pô, por Pra favor, saber da cara. sua O parte, espaço aqui, o dos meus, espaço aqui é pra gente bater papo. dos 500, dos 600 mil seguidores do Pedro, dos meus 20, 30 mil seguidores, todo mundo já sabe da nossa história, né? Da sua, não. Tá certo. Tá Ah, mas, certo. assim, uma questão que eu queria primeiro, assim, que eu acho bem legal para a gente abranger um pouco, de onde você, como nutricionista, a gente sabe das diretrizes, né, nutricional, o que a faculdade ensina, não só para o nutricionista, mas para a medicina em geral, né, cara? Que é Uhum. toda um sistema, né? Uma coisa que foi programado para poder vender remédio, fazer as pessoas ficarem realmente nessa bolha. O que te despertou você fazer para você mesmo essa mudança, tanto profissional como pessoal? Cara, essa é uma pergunta boa, viu, bicho? Porque a minha história com nutrição, ela começou na realidade bem longe de onde eu tô, né? Porque em 1995 eu era professor de biologia no ensino médio e eu me tornei representante de uma empresa de suplementos nutricionais. Eu era novo, né? 95 eu tinha 20 anos de idade, então a ideia era ganhar uma granazinha extra e tal para dar uma estruturada na vida. Só, bicho, que eu comecei a me encantar com esse mundo da nutrição, entendeu? Comecei a achar legal. A empresa que eu trabalhava, que é uma empresa muito famosa, possivelmente vocês conhecem, eu não falo aqui por questões éticas, mas é uma empresa muito famosa, tem substituto de refeição, shakes, essas coisas todas, vocês devem saber qual é. E aí eu me tornei um profissional dentro dessa empresa, sabe? E estudando pra caramba nutrição, mas assim, estudando que nutrição? Estudando a nutrição que eles diziam para estudar. Então o viés era muito grande, tá entendendo? Aí, cara, aconteceu uma coisa legal. Em 2015, meu irmão se tornou vegano. Olha a loucura. E me convenceu a me tornar vegetariano também. Eu nunca me tornei vegano, nunca passou pela minha cabeça deixar de comer ovos e leite. Mas nessa época eu parei de comer todos os tipos de carne. Fiquei 2 anos assim. Ganhei 10 quilos de peso e a minha saúde foi pro saco. Entendeu? Aí em 2017 foi quando deu a grande virada para mim. Porque em 2017, um amigo de Natal, que também é professor de biologia hoje, ele publicou no Story um podcast, que era o antigo podcast do Dr. Souto. Aí cara, interessante podcast, vou escutar. Bicho, aí foi, a mente fez assim, né? Porque
eu vi algo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Como assim? Nutrição, low carb, sabe? Eu comecei, aí é onde eu comecei a me aprofundar. Aí de 2017 até 2019 foi aprofundando isso, entendeu? 2019, eu comecei então a fazer low carb em 2017, 2018 eu comecei dieta cetogênica, 2019 eu comecei dieta carnívora e em 2018 eu comecei a fazer nutrição na faculdade. Originalmente ainda era meio período, né? Mas 2019 eu virei full time e em 2021 eu me formei. Então a mudança profissional, ela partiu muito, cara, de ver que primeiro de ver que a nutrição precisava longe de ser uma coisa de falsa de modéstia, mas a nutrição ela precisava de mais profissionalismo, entendeu? E eu disse, cara, eu tenho que levar um pouco do que eu aprendi na minha carreira de biologia, né? Porque isso é uma falha no processo de nutrição, da formação do nutricionista. Ninguém entende nada sobre evolução, ninguém entende nada sobre isso. Então, o nutricionista entra na faculdade e acha que pão é alimento ancestral, tá entendendo? Quando o pão é coisa de 6, 7 mil anos aqui, né? Então, quer dizer, a formação nutricional ela é muito carente de ciência de verdade. E aí eu embrenhei por essa área com esse objetivo. A ideia foi essa. Pô, Mas eu quando posso. você estava na faculdade, pode falar, desculpa. Não, é que eu tinha uma pergunta, mas se tu quiser já emendar outra aí. Não, a história ia falar Não, que. fala aí, Pedro. Fala aí você, porra. O Henrique quer ver você, caralho. Não, 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 é porque, Não, eu tipo, quero ouvir todo surge. mundo, meu É irmão. que surge sempre. É que, vou te ser sincero, assim, surge sempre uma. Surge sempre um pensamento meu só, que ele sempre bate numa tecla e que eu acredito que mais informação seria de extremo interesse até para a construção do assunto em geral, ou do pensamento que seja, né? E é do que? De muitos estudos que eu acabei fazendo, que não sou a pessoa que estuda muito é, teoricamente, eu sou uma pessoa que meu estudo ele sempre vem mais através do empírico e Uhum. do dia a dia, das conversas, dos diálogos, das coisas que eu vejo. Mas eu já tenho também, tive meus momentos também de ir atrás e estudar da forma mais prática, por mais que para mim soe como algo muito estranho na minha vida. Então, quando eu vou falar desses estudos meus lidos, de certa forma, é até esquisito. Mas muitos desses meus estudos chegam num povo antigo, de anos exatamente, eu não sei dizer, mas antigo, antigo não, tempo talvez de Jesus, um tempo mais ancestral mesmo. Uhum. E esse povo, de certa forma, ele, pela, pelas histórias, eles encontraram um nível de harmonia dentro da civilização deles e com o ambiente onde eles vivem. Então, eu acredito que muito até da batalha de muitos hoje, né, veganos ou vegetarianos ou pessoas que sim, às vezes se posicionam talvez contra até o consumo de carne de alguma espécie, eu diria que é com essa talvez essa até vontade de tentar fazer o bem, essa vontade de aquele sentimento, pertencimento de estou fazendo algo do bem. E a gente, quando começa a se aprofundar um pouco mais nesses assuntos, a gente vê que o fazer o bem nos dias de hoje é um buraco muito mais embaixo do que o que você come, né? É algo realmente bem mais profundo. Você realmente conseguir fazer esse bem, né? Que às vezes a gente desenha para nossa mente que a gente está fazendo por simplesmente, tá, vamos supor, parar de comer a carne. Mas enfim, esses povos, de certa forma, muitos dos ensinamentos deles não está ali, de certa forma, listado do que eu estudei, o uso da carne Uhum. mais. E no meu entendimento sobre isso, também empírico, uma coisa mais minha e pelas minhas conversas, de certo modo é porque esses povos eles já chegaram num nível de DNA, de genética, de um avanço tão grande com a saúde que eles conseguiram de alguma forma passar essa barreira de precisar de
vamos supor, é, de vida realmente mais dos bichos e dos animais para conseguirem se sustentar. Então, eles conseguem, vamos supor, cultivar agora aquele próprio alimento que vai ser o que vai trazer a fonte de energia para eles. E essa é sempre uma tecla para mim, obviamente, onde Duvidosa. bate, assim, eu fico, não, porque eu sei que eu, por exemplo, eu não tô, eu não tô Sim, mas tá buscando ali ser esse, fica no mas eu cantinho não da tô, cabeça. Entende? mas eu não tô buscando ser um monge, eu não tô buscando Uhum, ser Buda ainda. uhum. Eu sei que nem nessa vida eu posso tentar por 100 anos o melhor que eu posso ser e ainda vou estar distante. Então, assim, mas eu gostaria de buscar, por exemplo, a minha melhor versão diante essa minha passagem aqui. E claro que ao redor desses pensamentos, você chega ao ponto, às vezes, de questionar também, tá, como que vai ser, então, a minha busca para minha correlação e relação diretamente com esse universo. Quando você começa a ver, por exemplo, que talvez grandes mestres que deixaram grandes legados na vida, como, né, os templos, as escrituras, coisas que são realmente de tamanhos e magnitudes impressionantes, assim, se você olhar para o que o humano faz e constrói, pô, o cara fez um foguete, foi para a Lua, o outro conseguiu construir um avião, o outro construiu um prédio de 100 andares. Mas, pô, o cara mandou, os caras construíram uma pirâmide daquele tamanho naquela época, os caras tinham um entendimento sobre astronomia naquela época. Tipo, calma aí, entendeu? E aí Uhum. me vem essa, tipo, enfim, dúvida, é esse ponto só, e aí eu gostaria de ter o teu overview sobre esse tema e como você enxerga essa abordagem, talvez. Legal. Cara, essa é uma questão interessante porque volta e meia eu vejo muito pessoas falando sobre medicina chinesa, sobre Ayurveda, né? E sobre como esses povos usam vegetais e tudo mais, né? E assim, a gente tem que separar, Pedro, a gente precisa separar, infelizmente, a gente precisa separar o que é ciência e o que é fé, né? Por que é importante separar essas duas coisas? Porque a ciência ela é racional. Ela parte de uma observação e a gente tenta, através dessa observação, entender o que é que está acontecendo. É racional. A fé é por crença. Então, eu posso acreditar em algo que não tem nenhuma base científica. E eu não estou dizendo que esse algo é verdadeiro ou é falso, tá? Eu só não tenho como provar nada, então eu acredito. Por exemplo, eu posso acreditar que existe vida em outro planeta, tá? E eu não sei qual a opinião de vocês sobre esse assunto. Mas, assim, cientificamente falando, isso não é provado até agora, Sim, tá? A gente tem uma, a probabilidade de ter vida em outro planeta é muito grande. Vida inteligente? Talvez até não, mas vida sim, né? Se sim, a gente pensar em bactérias, por exemplo, certeza que nós temos bactérias sim, espalhadas em alguns buracos por aí. sim, Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando você fala em elevação espiritual e elevação genética e tudo mais, a gente entra num terreno que é um terreno que envolve muitas coisas antigas escritas, né? E muito dessas coisas escritas antigas e muitas vezes até não escritas, mas que foram primordialmente, inicialmente transmitidas oralmente, só foram escritas mais lá na frente, né? Aonde existe um nível de deterioração muito grande da informação que nos impede de ter certeza absoluta sobre algo, tá? Agora, o uhum, que é fato? O que é que eu vou te dizer que assim que para mim é um fato realmente? Todas as civilizações e todas as religiões sempre, todas elas, sem exceção, elas cultuam o jejum. Então, na minha visão, a forma mais pura e mais elementar de você se elevar espiritualmente não é deixando de comer carne, é você fazendo jejum. Essa é a minha visão, entendeu? E do ponto de vista de saúde, sem sombra de dúvidas, é claro, não dá para a gente viver em jejum porque a gente precisa comer, óbvio, né? Nós não somos sim, plantas que fazemos fotossíntese, né? A gente acaba precisando comer. Mas o jejum, ele tem essa característica, né? Se você pegar, teve o jejum de Jesus,
né? 40 dias no deserto, né? Nós temos vários desses jejuns nessas religiões. Agora, uma coisa que eu acho importante, Pedro, dentro desse overview que você pediu que eu fizesse, é entender o seguinte: o nível que nós chegamos hoje de tecnologia e de população é um nível que, do ponto de vista ancestral, é completamente não natural. Ignorante. Tá entendendo? Não natural mesmo. Sim. O ser humano vivia até 10, 12 mil anos atrás, 15 mil anos atrás que seja, em tribos de 30, 35 pessoas. Veja o nível de tecnologia que nós chegamos e evolução de tecnologia que onde não há uma evolução mental que acompanha. Você tem 600 mil seguidores. Cara, Sim. 600 mil seguidores é mais do que cidades. A segunda maior cidade daqui do Ceará tem 500 mil habitantes. Você tem mais seguidores do que a cidade toda. Isso Uhum. para nossa mente é completamente louco. Isso. Tá entendendo? Sim. A gente não consegue entender essa nuance. Então, para essa grande quantidade de pessoas viver, a gente acabou tendo que usar expedientes que não são expedientes naturais. Não sei se vocês Perfeito. assistiram um filme chamado Avatar. Acho que vocês devem ter assistido. O Eu primeiro. assisti mais o desenho Pronto. só, na Não, época. mas aquele Avatar dos bichos azul. Ah, sim, 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 sim. Lembra? Pois é. No primeiro filme tem uma cena que é uma das cenas mais bonitas que eu acho, que é quando Obrigado, Ricardo. Que é quando aquela... esqueci o nome dela. Nariri, alguma coisa assim. Quando ela mata um animal para comer. Não sei se vocês lembram dessa cena. Não Ela lembro, mas Sim, mata o animal para comer, ela vai lá para pegar o animal e ela agradece sim, aquela vida sim, sim. porque Sim, porque perfeito. ela tirou a Essa vida para cena é se muito nutrir. boa. Tá entendendo? Perfeito. Então, eu acho que o que falta hoje E é eles essa fazem conexão. isso com as plantas também, né? Sim, Ela, sim, ela tem a sim. mesma atitude quando A uma mesma atitude com árvore as plantas. morre ou alguma Ah, coisa morre. eu acho que Sim, o que falta, Pedro, é exatamente isso. A gente perdeu a conexão com o alimento. A gente perdeu aquela história não estou nem falando da caça, obrigatoriamente, tá? Mas a gente perdeu a conexão. Quantos de nós aqui sabemos, compramos, por exemplo, carne de um produtor local? Talvez o André tenha essa condição na Nicarágua. sim, Aqui em Fortaleza é praticamente impossível eu comprar carne de um produtor local. Quando sim. eu encontro, por exemplo, há 2 semanas atrás, eu consegui encontrar um fornecedor de leite fresco, leite cru. Mas Uhum. é um fornecedor que eu tenho que fazer uma encomenda na segunda-feira, faço pelo WhatsApp, eu não conheço quem é a pessoa, quem é o cara que está produzindo esse leite, Não, quem é o cara que está perfeito. ordenhando a vaca, tá entendendo? Então, assim, eu acho que a gente perdeu muito dessa conexão e por perder essa conexão, a gente perdeu a parte espiritual da coisa. A alimentação, a experiência da alimentação, eu acho que o André sabe, pega isso da gastronomia, a experiência da alimentação é uma experiência muito maravilhosa, cara. Quer seja planta, quer seja bicho. Tá entendendo? De Com você, certeza. de você combinar sabores. A alimentação é uma coisa muito básica pra gente. Os nossos ancestrais, quando conseguiam caçar alguma coisa, porque, veja só, Pedro, eu não tinha certeza de que ia ter comida todo dia. Tá Sim. entendendo? Eu comi há 5 dias atrás e eu tô há 5 dias passando fome. E de repente eu consigo caçar um animal que vai matar a fome da minha família e dos meus filhos. Ele é o Cara, isso é salvador dessa família, né? festa. Isso é muita gratidão para o Muito. universo, para o cosmos, para Deus, para o que você quiser. Sim, Quanto de nós tem essa mesma perspectiva, tá entendendo? sim, Então, eu acho que a gente perde muito por falta dessa conexão. E aí perfeito. surge essa violência no que diz respeito à produção animal. Como é lá nos Estados Unidos, é uma violência. Sim, 80% do gado lá é produzido totalmente confinado, um gado que sofre durante todo o processo, tá entendendo? Durante todo o processo de produção. Então, a gente perde muito com isso. Infelizmente, perfeito. a gente chegou num ponto que eu chamo de point of no return, né? A gente não tem mais como voltar. A gente ultrapassou uma barreira que não tem mais como voltar. Não tem como fazer que nem o Thanos nos Vingadores e dar uma Uhum. estalada de dedo e eliminar Sim, metade da população. Isso não vai acontecer.
né? Sim, Então, a gente tem que procurar fazer o melhor que nós podemos com a estrutura que nós temos e com o que a gente fez até agora. sim, Então, por exemplo, perfeito. a forma como o boi é produzido aqui no nosso país, né, que é uma maneira, a forma como ele é morto, não sei se vocês escutaram, eu contei uma vez, quando eu fazia sétima série, eu tinha 12 anos de idade, e eu tive um professor de biologia que era muito doido, e levou a gente para um abatedouro de carne aqui em Fortaleza. Na época, a carne era abatida de forma central. Tinha um abatedor que pegava boi da periferia de Fortaleza, sabe? E o boi naquela época, cara, era morto a marretada. Hum, Você tá entendendo? Nossa. Era um negócio assim, agonizante. Você viu o animal sofrendo. Tá entendendo? Sim, Hoje, o boi, literalmente, ele é anestesiado antes de morrer. Porque você tá entendendo? Então tem uma. Aí você vai dizer assim, ah, mas isso não é uma conexão. Porra, não é uma conexão. Quem dera eu tivesse a oportunidade de viver numa propriedade onde eu mesmo tivesse a oportunidade de eu fazer o abate da galinha, do sim, boi, que seja. sim, Isso para mim seria o ápice da realização profissional. É a minha sim, meta de vida. Com 60, 70 anos de idade, eu tenho uma propriedadezinha dessa autossustentável que eu possa fazer isso. sim, Mas assim, a perfeito. gente faz o melhor que a gente pode, entendeu? Sim. Mas, Não, Henrique, é só uma coisa perfeito. estrutural para responder o Pedro na pergunta dele, você acabou esquecendo desse. Não é esquecendo, você não mencionou muito. Que ele falou da mudança alimentar de alguns povos que Hum, conseguiram se adaptar. Aí eu vou entrar com um pouquinho, e você pode complementar, que isso é melhor para mim, inclusive até para o Pedro ouvir. Existe uma coisa, Pedro, que nosso mecanismo, o ser humano, ele tem um mecanismo interno que não mudou, nem geneticamente, nem isso. nada. Por exemplo, nós temos um pH de 1%, nós temos um pH de 1. Né? O animal que come planta tem um pH de 7. Nosso organismo ele não foi feito para consumir plantas, por exemplo. Sim, A gente não tem um sim. aparelho digestivo para. E não existe genética até hoje que foi alterada ao ponto que hoje não, o pH dos hoje, dos novos humanos, de civilizações que estão 50 mil anos comendo planta, hoje o pH dele está em 4, 5. Não tem. E esse pH, quando É. eu falo em pH, para você entender, é um fator importantíssimo para a gestão de uma planta ou de uma carne. O nosso corpo foi especificamente produzido para consumir a carne. E a planta como uma situação que nem ele falou, a civilização cresceu, o mundo cresceu. Como é que vai dar carne para todo mundo? Não existe caça para todo mundo. Criaram-se mecanismos alternativos, entendeu? É. Essa questão que o André está falando é uma questão interessante porque o nosso corpo, nós como seres humanos, a gente tem que se colocar no nosso nível que a gente chama de nível trófico em termos ecológicos, tá? Então, em termos ecológicos, nós temos os produtores, que são as plantas, e temos os consumidores de primeiro nível ou herbívoros, que comem as plantas. Acima dos herbívoros, nós começamos aí a ter os consumidores secundários, terciários e por aí vai. A nossa classificação como ser humano, né, baseado nos estudos de isótopos de nitrogênio e tal, é de consumidor top da cadeia alimentar. A gente comia até carnívoro que tivesse na nossa frente, se desse sopa, a gente caçava e comia. Lógico. Tá entendendo? Então, a nossa estrutura genética, a nossa estrutura fisiológica, ela não mudou. Esse que é o grande lance, entendeu? As pessoas, eu posso até dizer assim, ah, eu vou comer planta, ok, mas isso não muda a minha fisiologia. Eu continuo tendo uma fisiologia de animal que come a maior parte de carne. E aí o que é que acontece? Aí é onde eu tenho os problemas que decorrem do veganismo e as deficiências, né? Por quê? Porque um vegano precisa obrigatoriamente suplementar. Não existe vegano sem suplementação. Né? O vegano ele precisa suplementar. Precisa suplementar o quê? Precisa suplementar a vitamina B12. Pode pode ser que tenha que suplementar outros tipos de vitamina também. Mas vitamina B12 é obrigatório, porque não existe vitamina B12 de origem vegetal. Na realidade, nem existe vitamina B12 de origem animal. Se a gente for muito crítico, a vitamina B12 que está na vaca, ela vem da bactéria que está lá dentro, certo? Mas como eles não têm vitamina B12, aí o que é que acontece? Tem que suplementar. Aí assim, será que isso significa realmente uma dieta mais adequada? Se eu estou tendo que comer, estou tendo que suplementar o que eu estou comendo? Tá entendendo? Uhum. Então, é meio. Quando você fala dentro dessa perspectiva, pô, se eu tenho que suplementar
então essa dieta não está adequada, né? Essa é a questão. E uma Perfeito. dieta de base animal, ela prescinde de suplementação. É claro, nós não estamos falando aqui, por exemplo, de um atleta de alto rendimento, como você, por exemplo, um atleta profissional de alto rendimento. Muito provavelmente, você vai precisar de suplementação. Mas aí depende da dieta. Por quê? Porque é a questão da sua demanda, demanda proteica, demanda por sais minerais, demanda por vitaminas, que é muito maior do que de uma pessoa comum como eu, que não sou atleta profissional. Sim, Entendeu? Então, as demandas acabam sendo diferentes, né? E isso que teu pai falou é só uma das características, né? Quando a gente observa o conjunto das características, né? A presença dos dois olhos na frente é uma coisa que tem muito a ver com o fato de ser carnívoro, né? Você pode observar, animais não carnívoros têm os olhos do lado. Você vê as aves, você vê a vaca, são olhos laterais. Por quê? Porque eles são animais que são naturalmente possíveis de serem predados e não caçadores. A vaca, ela tem um perfeito. olho um do lado, outro do outro, exatamente para ela poder ficar ligada onde é que estão os predadores vindo perto dela. O caçador Perfeito. precisa ter o olho na frente porque ele vai focar na presa. Entendeu? Perfeito. Então, esses pontos são pontos interessantes também. E outra coisa também, até é engraçado a gente falando um pouco sobre. Você falou do jejum, né, Henrique? Cara, o Uhum. jejum ele promove, inclusive, a nossa fonte de energia mais forte de todas, que é a cetose. Que é um Sim, alimento que você não depende de alimento, né? Então, até isso foi esquecido, né, cara? Com a nova civilização, até isso foi esquecido. Ou seja, hoje eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, pô, André, mas como é que faz ficar em jejum 48 horas? Eu falei, cara, depois de 24 horas, 32 horas, talvez você não sente mais fome. Ele, como? Não sente, porque você começa a se alimentar do melhor alimento que o ser humano pode ter, né? Que é de nós mesmos. E não só para a parte, né, fisiológica mesmo, até como para o cérebro. Né? O melhor alimento para o cérebro é uma cetose, por exemplo. Então a gente perdeu muito com isso. E mesmo essas civilizações que, né, que se adequaram com nova. Eles se adequaram com a situação de falta mesmo, de caça, e depois sim, com falta de conhecimento. sim, Porque se viesse a vir o conhecimento, por exemplo, o veganismo nunca deveria existir. Né? Se você pensar bem, a pessoa que um dia pensou, quando eu falo veganismo, o vegetal, que é o vegetariano, ele tem ovos, né? Ele consegue proteína, por exemplo, ele consegue mais. Agora, o vegano não consegue nenhuma resource, né? Nenhum alimento animal. Ou seja, ele realmente já iniciou uma dieta deficiente, provavelmente por falta de conhecimento sim, básico, né? sim. A galera ficou com a dúvida em relação aos olhos, aí alguns falaram aqui dos tubarões e a cobra. Gente, a presença de olhos não significa o uso desses olhos, tá? As serpentes que são caçadoras, elas não usam os olhos para localizar a presa. Elas usam a língua bífida, que é termossensível, tá? E o tubarão, ele não usa os olhos para caçar. Tanto é que na hora que ele localiza a presa pela percepção do sangue, ele vira os olhos e não vê mais nada. Inclusive, outros tubarões que estiverem na frente dele, ele rasga todo mundo no meio do caminho enquanto ele está caçando, tá? Então, a presença de olhos não significa que esses olhos são usados. Não esqueçam disso, tá certo? Eu estou falando aqui de animais caçadores, de mamíferos, a gente está falando aqui de grupos específicos. Agora, se usa o olho, possivelmente esse olho, se está na frente, é de um caçador, tá? Oh, Veja, por exemplo, você vai até dizer, ah, mas o gavião, por exemplo, tem os olhos do lado. E o gavião tem uma excelente visão. Toda regra tem a sua exceção, já a coruja não tem. A coruja tem os dois olhos na frente. E a coruja é uma excelente caçadora. Os dois olhos da coruja não só são excelentes para caça, como também são excelentes para visualização no escuro. Né? Então, esses quesitos relacionados com evolução, eles não são regra estática e parada e que funciona para todo mundo, não. Aliás, nada funciona para todos os animais, né? E tem uma variedade muito grande. E sempre tem aquelas perguntinhas para ver se pega, né? Igual o leite, né? Falar, mas qual é o animal que toma leite? Eu falei, cara, animal não toma leite, porque ele não tem como pegar o leite de alguém. Ele não vai chegar, vaquinha, tô grande, posso pegar teu leite? Não vai fazer isso. A Exato. gente tem o Pô, domínio, né, cara? qual é o animal que toma cerveja? Pronto, pô, queiro de carro. Essa, essa, essa,
esse argumento de dizer assim, ah, mas o Mas homem é o geralmente, único se a animal. natureza dá, eles tomam, né? Tipo, Na tem hora. os Exato, bichos que fica meio exatamente. doidão das amarulas e os outros que às vezes comem os Exato. cogumelos do É. chão pra ficar Não, doidão. e outra, se você tiver com um gatinho perto de uma vaca e jogar, já vi vídeos sobre esse assunto. O Sim, cara ordenhando a vaca e o gatinho de boca aberta tomando leite. claro, não tem essa. Cara, Não... na natureza não existe essa história de ética. O que existe de ética do ponto de vista humano? O que É, existe é necessidade. Se exatamente. eu tô com fome, não quero saber. O ser humano Sim, primitivo, se estava com fome, meu amigo, ele ia caçar. Se ele não conseguia caçar e na volta da caça ele encontrava um pé de qualquer fruto que tinha um ou dois frutos lá, ele ia comer. Por quê? Porque estava claro. morrendo de fome. Eu não vou Sim, morrer de fome. A questão é que quando a gente analisa essas coisas, a gente analisa dentro da nossa visão hoje, com a geladeira cheia de coisa, e mesmo que a geladeira esteja vazia, você tem um celular que a hora que você quiser, você pede comida. Pô. sim. Não existe isso, tá entendendo? Na natureza a coisa é bem diferente, a coisa é É, muito diferente. eu moro num lugar muito pobre aqui, né? Nicarágua é um país bem pobre, né? Uhum, E aqui, lógico, mesmo aí eu vou pescar às vezes, vem gente de fora, a gente recebe muito turista que não tem uma pousada do meu lado, então eu só fico amigo das pessoas. E às vezes a gente vai pescar e o meu barqueiro, né, o meu capitão, pesca também, pega um peixinho desse também e bota no barco. Aí eu vou, cara, mas esse peixe é muito pequeno. Eu falei, meu amigo, você não tá entendendo, mano. Ô, Henrique, você tem ideia? Aqui, eu moro numa casa pequena, aqui, minha família dá conta de limpar a casa, mas a gente contrata uma faxineira para poder ajudar a comunidade. Mais para dar emprego para alguém do que para fazer o uhum. trabalho para a gente, né? E aí, cara, eu juro, minha panela, se tiver um pouco de resto de caldo, ela não lava, porque ela acha que aquilo ali ainda é comida. A O gente, a nível que é as coisas. gente isso é muito importante que você está falando, André. É, cara. Esse movimento da galera parar de comer carne, isso é um movimento urbano de gente rica. Muito É. total. Elite máxima. Até porque é caro. O consumo do Exato. outro, você tem que ter lojas especializadas que elas encarecem os produtos, porque é um produto difícil, orgânico, é difícil de conseguir. Tudo é tudo clichê, cara. Na verdade, no fim das contas, é tudo clichê. Porque quer É o ser que mesmo. que... Não, não, é... Enfim, conclui, mas eu acho que o que é mais legal que a gente consegue tirar de conclusão, no fundo mesmo, é, para mim, né? A gente já tá aqui há um tempo trocando um super bate-papo e, pô, tá sendo aulas e palestras, como dizem, tá sendo muito interessante esse momento. É, mas é basicamente que se o ser humano ele quer uma qualidade de vida melhor, ele de certa forma, ele por natureza tem que agir de forma mais simples possível. E consequentemente, essa simplicidade vai trazer de certa forma uma qualidade. E isso aí vai ser não só para esse ser humano, seria para um coletivo, porque se hoje a gente, ao invés de, como muitas pessoas às vezes têm, 4, 5 refeições por dia, a gente tivesse tendo uma refeição por dia que seria suficiente para nossa espécie, já né, provado, mais do que provado, o alimento também poderia ser de melhor forma distribuído, de certa maneira, né? Sem dúvida. E Sem dúvida. através disso também a gente poderia ter uma qualidade de alimento melhor, a gente poderia ter até um investimento menor com a alimentação, porque muitas pessoas também sofrem Sim. dessa questão de que o dinheiro para o alimento, mas se a gente percebe que o alimento não deveria ser luxo, não deveria ser por dinheiro, alimento deveria ser algo básico, né? E a gente, uma refeição, o ser humano com a inteligência, tecnologia que tem hoje em dia, era possível de se prover para pelo menos, né, o seu povo, que É. fossem pelos seus líderes e até de uma forma de qualidade mesmo, né? E aí, naturalmente, todo mundo estaria muito melhor. E esse lance do jejum foi incrível, porque esses dias eu fiz, eu falei pro meu pai, vou fazer um jejum, que eu tenho esse lance, né? Às vezes eu chego de um momento que eu fiquei super, hiper focado, e aí eu dou uma desandadinha,
porque o meu ponto fraco sempre foi o açúcar, assim, É, eu gosto de doce, né? né? O E nosso, né? aí, e aí, tipo assim, putz, cara, porque quando eu não posso comer o açúcar direto, tipo um chocolate ou um sorvete, aí a mente começa a querer fugir para um pãozinho, sabe? Para um negócio assim, eu, puta, que saco. Só que às vezes eu me permito, porque também eu fico que nem um louco às vezes por Sem um período muito dúvida, longo claro, claro. ali, tipo, me privando de tudo, né? Só que é engraçado esses momentos, porque quando você começa a querer cortar e já mudar, você já vê que o nível que afetou a tua mente, porque tu passou 1, 2 dias já, hoje eu vou parar. Aí quando você vê, você continuou o dia e comeu doce de novo, ele te pegou na pegadinha. Você, caraca, cara, como a parada é forte quando ela brinca com a tua mente mesmo, sabe? E aí eu já tava agoniado um pouco disso, aí falei, não, vou cortar logo pela raiz, vou fazer um jejunzão aí, que aí eu não tenho como botar nada de doce, nem que seja, nem, não vai ser nenhum suco eu vou tomar, né? Mas eu vou seguir sem consumir isso para o meu corpo, não talvez pedir isso de volta. E foi incrível como o jejum fez um papel maravilhoso nesse processo, sabe? Tanto Sem no dúvida. sentimento físico mesmo e da mente ali nesse processo. E o único Massa. alimento que vai te permitir fazer esse tipo de jejum, como você falou, Pedro, inclusive da população, a civilização comer menos, já que querem fazer um bem para o mundo, É a é a Uhum. carne. proteína animal e gordura. É, é, É Sim. gordura, isso, é exato. literalmente isso. Quanto mais gordura você Tem comer, até, mais proteína você comer. Não é não? tem até uma pergunta boa aqui do Rodrigo. Ele perguntou o seguinte: dá um exemplo de cardápio diário de uma dieta carnívora. Cara, é muito simples. Primeiro, na dieta carnívora, se você pensar numa dieta carnívora animal-based, né, que é como o André faz, então, o André e o Pedro, você pensa numa dieta que inclui até uns 30% de vegetais. Então, pode incluir todo vegetal que você quiser, dependendo, lógico, da sua saúde e daquilo que você tolera, óbvio, né? Mas se você pensar numa dieta carnívora estrita, que não tem nenhum alimento de origem vegetal, pô, você pode tomar um café da manhã, se você quiser, com ovos, um omelete recheado com carne moída, pode ser um iogurte, né? Tudo isso você pode comer na dieta carnívora. O almoço, carne, peixe, frango. Eu gosto muito de fazer, não sei como é que vocês fazem, mas eu gosto muito de fazer salada carnívora. Quando eu saio de casa, porque em casa não, em casa, meu amigo, é carne na airfryer, botou 15 minutos de um lado, 5 minutos do outro, tá feita, ponto ideal, eu não tenho que me preocupar. Mas quando eu saio, né, vou comer em algum lugar, porra, aí eu boto um camarão, boto um peito de um frango, uma coxa, uma sobrecoxa com aquela pelezinha crocante, boto uma picanha suína e tal, aí faço uma salada carnívora. E o jantar, bicho, se você ainda tiver com fome depois de comer tudo isso, né? Porque essa é uma vantagem, né? Essa é a vantagem da dieta carnívora, pô, você não sente fome. Não, cara, muito legal. Até eu vi aqui, o Guima tá aqui vendo, assistindo a gente. Hoje estava no bar com ele, falando sobre isso. Eu tinha muito mais dificuldade, Henrique, de saber escolher a comida que eu ia comer antes do que agora. Não tenho dúvida disso. Eu era muito mais insatisfeito antes do que eu sou hoje. Porque antes você tem tantas opções, você fica, pô, e outro, você fica tão preguiçoso, o teu cérebro está tão viciado, que você está buscando muito mais o prazer do que os nutrientes. E eu até falei pro Guima, falei, Guima, eu vou chegar agora em casa, se eu ver uma picanha na minha frente, eu vou pegar ela, vou botar na chapa e vou comer 9 da manhã. Amarradão! Não é tipo assim, puta, vou comer picanha de novo, puta, vou comer. Não, porque você não tem mais o alimento como uma fonte de prazer. Você tem um alimento como, cara, agora eu tô precisando de me nutrir, colocar esses nutrientes para dentro de mim para me aguentar mais uma jornada. E aí que você fala, come aquela hora, acabou, cara. Não, e quanto mais você entra nesse estado, mais qualidade de vida você, de certa forma, Total, Isso, experiencia, né? total. exato. Porque o, o nosso corpo, essa máquina, ela tem uma inteligência que é muito maior do que a nossa consciência nos permite a entender, logicamente e até cientificamente, né? Então, quando a gente vê por isso mesmo, eu tenho uma sensibilidade muito grande com o meu corpo e o jejum de 24 horas, assim, em específico, eu realmente nunca tinha feito, porque eu faço mais o jejum de 16 ali, e para mim é o que eu sempre pratiquei, tava legal, porque eu não sinto essa necessidade, nunca senti essa necessidade. E aí eu fiz, e foi muito louco de sentir que o teu corpo, ele passa por momentos que você pode ali até achar que é uma fome, é um estresse que está sendo produzido,
Mas volta a essa mesma questão que esse período passa, você está operando num, numa atenção e num foco muito maior, parece, do que se você tivesse tendo um dia comendo. E o que foi interessante para mim, porque foi até um pouco sem querer, mas eu fiz o jejum, eu comecei da noite, então eu tive que ficar até a noite do outro dia. Que é o E mais difícil, assim, hein? e aí após que eu comi cedo daí, porque deu mais ou menos ali às 7, deu um momento do meu jejum que acabou o tempo, eu já comi. E assim que eu comi, o sono que me bateu foi um nível de muito violento, aquele sono que, sabe, de desligar o corpo mesmo. E para mim isso foi uma ferramenta muito maravilhosa, porque eu sou uma pessoa muito ativa, então às vezes para Aham, desligar o meu corpo demora um pouco mais, sabe? É muita energia. Então entendi. assim, parece que o corpo ele entendeu perfeito, tipo, o processo que ele precisava passar, tipo, ó, você tá querendo você tá querendo renutrir esse teu corpo, tipo, reprogramar de certa forma, então é o seguinte, já vai dormir porque tá na tua hora, bichão, agora de recuperar tudo isso que a gente fez agora. E foi muito incrível. E aí foi engraçado que logo no dia seguinte que eu fiz, o meu amigo já. Ah, fiquei de jejum também. Tô até agora, vou fazer 24 horas. Tipo, de certa forma, o teu próprio estado às vezes já inspira o próximo, porque Sim, é sim. perceptível, sabe, que você tá em um mood, você tá em um astral diferente. E É. você Cara, vou te precisou dizer, simplesmente deixar de comer para sentir essa vibe. Você não é, precisou cara, vou te botar dizer nada. uma coisa. Das sensações mais incríveis que eu já tive na minha vida foi quando eu fiz um jejum de 5 dias, 120 horas. O Caralho. quarto, do quarto pro quinto dia, minha esposa não me deixa mentir. Cara, eu sentia mais cheiro, a minha visão melhorou, a minha mente funcionava de uma forma que era um negócio assim assustador. Mas É. não tem nenhum tipo, nem nada que eu já tive teve uma diferença tão grande nesse quesito. Eu tinha uma acuidade, uma esperteza, uma velocidade de raciocínio, que é um negócio assim É o impressionante. instinto Impressionante caçador, mesmo. né? É o instinto caçador. Exato, E aí, Quanto exatamente. mais o com água, Exatamente. cara só ficava com sem água? comida, Pedro, quanto mais o cara ficava sem comida, mais o corpo se Exato. organizava para não deixar escapar nada. Sim, Exato. mas era Exato. só com água que você fez esse de Água, 120 café, horas? água, café e água com sal, para Água com repor os sal. eletrólitos. E assim, 5 dias de vida normal. O Uhum, maior problema, Pedro, o maior problema do jejum de 5 dias, eu faço um jejum prolongado por ano, ou às vezes dois. Esse ano eu fiz 2 de 3 dias, eu não fiz um de 5 dias. No ano passado eu fiz 5 dias, no ano atrasado eu tinha feito 4 dias. E o primeiro jejum prolongado que eu tentei fazer, a parte mais complicada não foi a minha vida normal. Né? O Rodrigo está perguntando se faz exercício, faz tudo normal, Rodrigo, não tem diferença, É, não tudo tem normal. essa. A parte mais complicada foi porque eu percebi o quanto de tempo eu passava comendo. Cara, a gente não percebe isso. A gente passa facilmente fazendo e comendo 1 hora e meia, 2 horas no dia. Então eu me programei sim, para fazer o jejum. Quando chegava, sobrava 2 horas do meu tempo. Eu digo, cara, o que, é que eu vou fazer nessas 2 horas? Porque eu não me programei de atividade, entendeu? Então perfeito. quando chegou no quarto dia, eu tava entediado porque estava sobrando tempo na minha vida. Sim, sim, Cara, jejum é perfeito. sinistro. É, Jejum é imagina, Pedro, sinistro. você não vai parar para almoçar. Tô dando skate, puta, tem que ir para casa almoçar. Não tem essa, velho. É, É. não, e outra, energia máxima, né? Fala aí, Henrique. Energia total, energia total. E assim, é claro que você não está hoje comendo Claro. ultraprocessado, carboidrato, açúcar e não, vou fazer o jejum de cinco Não, dias. tá Pô, doido. você vai passar muito mal. Você vai passar muito mal. Tem um Tem preparatório. toda uma preparação, né? Sim, Os 5 dias antes do jejum, a gente faz o que a gente chama de supernutrição. A gente extrapola bem na comida para sim, literalmente para dar uma reservada, entendeu? perfeito. E depois dos 5 dias, porque aí é outro segredo importante também, depois desses 5 dias de nutrição, é a forma como você vai quebrar esse jejum. Porque isso é um ponto importante também.
né? O seu corpo passou 5 dias sem comer. Então, o teu intestino tá todo reduzidinho, tá tudo tá calmo dentro de você. Na hora que você bota comida, você não pode botar. Primeiro, você não pode botar qualquer comida. E segundo, você não pode botar na mesma velocidade que você come no dia a dia. Tem que ser uma coisa Perfeito. mais lenta, mais gradual, entendeu? O Agora, que cara, seria isso, Henrique? Uma a aguinha de sensação é coco? fantástica. O que seria isso? Uma aguinha de coco, um caldo de osso? O que seria isso? Cara, para 5 dias a gente começa a quebrar o jejum com caldo de osso, talvez uns ovos, pode ter um abacate, entendeu? Mas assim, a questão não é nem o tipo de alimento, É, no sentido assim, se você tiver dentro do escopo de uma dieta cetogênica, uma dieta animal based, tá ótimo. A questão é a velocidade. Por exemplo, o primeiro jejum de mais prolongado que eu fiz, eu disse assim, eu vou quebrar no rodízio de carne. Não, acabei não indo. Por quê? Porque eu ia ter que comer muito e pouco tempo. Aí isso é segredo para passar mal. assim. Entendeu? E assim, é bom também Perfeito. importante todo mundo saber que está ouvindo aqui, né? Que jejum, a gente está falando assim, né, com a simplicidade, mas tem inclusive jejum para vários tipos de Uhum, situações, né? Inclusive de doenças. Tem pessoas sim, super especializadas nisso. Tem o Dr. Carvalho, por exemplo, que eu sigo ele. É um cara que tem lá um Instagram dele que é só sobre jejuns. Então, sim, assim, sim, como ele falou, por exemplo, é preparatório, né? 5 dias comendo bem, tem que ser proteína e gordura. Porque não adianta sim. você reservar de carboidrato, não adianta nada. Então é legal a pessoa também ter esse conhecimento, né? Por Exato. isso que eu sempre falo, Não né? é você estar do jeito que você está e comer. Por exemplo, o sommelier Tuba Beer, sommelier, falou: como faz com o humor? Se eu ficar 12 horas sem comer, fico num mau humor insuportável. Só às Cara, 12 horas. possivelmente é porque você come carboidrato. Pra Se caralho, você. cerveja. Eu conheço ele, cerveja pra caralho, esse viado. Ah, então pronto. Então, Meu pai spam, Sommelier, galera. porra. é, cara, muito bom o papo. Por mim, eu ficava aqui um bom tempo conversando com vocês. Vocês são gente boa demais, muito legal. Pô, muita Muito bom vibe. conversar com vocês. Cara, deixa uma mensagem final aí pra galera. Pode começar, Pedro. Bom, queria agradecer, né, essa oportunidade de, pô, ter esse momento incrível de troca de ideias, de conhecimentos. É, agradecer também o Henrique, meu pai, todo mundo da área que, de certa forma, busca incentivar e inspirar o próximo, é, falando e agindo com a saúde, buscando essa melhor versão, talvez, de si mesmo, para que, através disso, a gente possa servir melhor também o próximo. Então, queria agradecer muito essas pessoas e agradecer também quem colou, assistiu e, de certa forma, espero que essa nossa conversa também, além de ter sido maravilhosa para nós três que estavam aqui trocando essas ideias, tenha sido de alguma forma também útil para quem estava ouvindo aí, recebendo essas ideias. Então, muito obrigado e feliz demais com essa oportunidade. Show de bola. Valeu, Pedrão. Show. Eu queria agradecer o Henrique pelo convite. Como eu já falei algumas vezes nos stories, né, cara, eu sempre fui muito estudioso e o Henrique, ele é uma das minhas bases de estudos. A gente tem uma vantagem, você vê ali atrás do Henrique um monte de livros, né, cara? Hoje a gente consegue, através do Instagram, estudar muito. E é claro que não é só ouvir as pessoas e buscar as fontes, confirmar aquilo e também acreditar no que você sente, né, cara? Muitas vezes as pessoas acreditam naquilo que eles têm que acreditar mesmo, Sim, né? sim. E o Henrique foi uma pessoa que realmente é um dos meus professores, né, dentre outros que eu tenho. Eu sempre falo isso no Instagram, que eu tenho saúde depois dos 50. Ele é 100% das pessoas que eu sigo ali são pessoas que são meus mentores ou pessoas que me incentivam de alguma forma. Tem pessoas que não falam nada de alimentação, de nutrição, mas são pessoas que começaram a vida depois dos 50, 60 anos e hoje estão com 70 anos super saudáveis. Eu uso como inspiração, né? Eu fico muito feliz, o Henrique também. Eu vou gastar um pouco de elogiar você, né, Henrique? Porque eu acho que Ah, é o nosso papel. cara, obrigado. Você faz um trabalho importante. Você tem o Rebelião Metabólica, que ele que fundou, foi você que fundou, né, Henrique? Rebelião Saudável, é. Desculpa. Rebelião Saudável, que é uma história, uma união das pessoas que tem vários especialistas, tá? Desde médicos,
médicos, nutricionistas, gente que até tem conhecimento, né? Tem pessoas que não é formada em nada e que tem conhecimento absurdo, como a própria Fernanda da Cetogênica, que a gente conhece também. O DJ, surfista, o cara é surfista, DJ, né, cara? O cara cientificamente, é um dos caras que eu respeito muito. Ele é fantástico. E o que eu falo é o seguinte, informação realmente é o nosso maior diferença, né, cara? Quer melhorar na sua vida, é informação. E o Henrique faz esse trabalho muito bem. Eu acho que as informações que ele passa são bem esclarecedoras. E que cada um de nós que estamos aqui escutando possa reverberar também o que está acontecendo aqui. Que eu acho que é o nosso papel, né, cara? A nossa briga é contra a grande... Não é falar a grande indústria, que fica meio clichê, né, tal. Mas não é. A gente quer realmente mostrar uma verdade que foi escondida, né? Por questões financeiras, né? E existe. E nós nos sentimos um Superman, né, cara? Eu falo hoje, estou na minha melhor fase da minha vida. Inacreditável como meu corpo está se mudando aos 52 anos, como eu nunca tive. Nem no meu auge lá, com 17, 18, 20 anos, nunca tive um corpo que eu tenho hoje, uma mente como eu tenho agora, e não só isso. É uma satisfação de estar fazendo uma coisa tão legal como que vocês fazem, tá bom? Então, obrigado, Henrique. Valeu. Muito obrigado mesmo. Valeu, eu agradeço demais a participação de vocês, obrigado por terem aceitado o convite, foi um bate-papo super legal. Vamos ver se a gente programa uma outra para conversar sobre outras coisas. Valeu, perfeito, galera. Meu irmão. Obrigado, queridão. Obrigado. Uma boa noite. Mais. Valeu, filhão. Gratidão aí. Beijão, moleque. Valeu, paizão. Te amo. Beijão. Tchau. Valeu, galera. Valeu. Boa noite. Boa noite.